Oi meninas, tudo bom com vocês? Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, finalmente, eu vim mostrar pra vocês o meu caderno completo pra vocês. Então, espero que vocês gostem, se inscreva no canal, deixe seu like e segue eu lá no Instagram, que eu vou continuar compartilhando com vocês no dia a dia. Então, bora lá comigo. Vou mostrar meu caderno prontinho pra vocês e pra vocês verem como que ficou. Então, meninas, esse aqui é um plano de leitura bíblica pro ano. Então, eu fiz esse aqui, não gostei e fiz outro. Eu estou terminando ainda, mas o caderno em si está pronto. Bom, meninas, temos aqui a capa. A única coisa que mudou do primeiro vídeo, coloquei mais um pedaço de papel, o meu nome e uma fitinha. Aí temos aqui a página da minha estante, para quem já viu o vídeo dos livros que eu tenho em casa, então sabe que eu tenho poucos livros, mas conforme eu for comprando, vou colocando aqui. Aqui temos uma colagem, que eu fiz essa colagem aqui porque eu resolvi fazer essa página aqui, que é a minha avaliação. Essa aqui vocês viram fazendo, essa daqui não, que eu fiz depois. E basicamente é o que? Todos os livros que eu ler, o primeiro livro eu vou pintar conforme a avaliação que eu der no livro aqui. Então, eu escolhi cores de caneta, de marca-texto, conforme o primeiro livro, o segundo, conforme a avaliação eu pinto aqui. Então, esta página aqui é é uma estante que eu fiz para os livros que eu for ler conforme o ano. Então, se eu ler um e-book, se eu ler no Kindle, eu pinto de verde. Se eu ler físico, eu pinto de rosa e escrevo o nome dos livros. Aqui estão as minhas metas. Então, ler todos os livros da Frida, ler um livro da Bíblia por mês, no mínimo, né? Ler os livros do Kindle, ler uma biografia ou autobiografia no ano, uma só, tá? E ler no mínimo 20 páginas por dia e ler a Bíblia toda. Então, aquele plano de leitura é para essa meta aqui. Então, na próxima página tem uma tag de páginas. Então, conforme eu ler uma página, 0 páginas eu pinto de cinza, de 1 a 10, que nem, vou mostrar aqui, que no final do ano fica bem bonitinha, colorida. Que é assim, ó. Essa página, essa aqui eu resolvi fazer junto. Aí temos essa Ler para Ganhar, que eu também fiz no caderno de leitura de 2025, mas eu fiz um pouco diferente. Eu coloquei 1 livro, 2 livros, aí 1 livro de novo, aí 3, comprar um livro e assim vai. Aqui temos a tag de leitura, conforme eu tenho esta página também, só que desta vez eu não gostei muito da minha estética, porque eu coloquei preto, e preto não ficou legal. Então, o que eu não li era preto, então ficou bem, eu não gostei da estética. Mas foi o meu primeiro caderno de leitura, a gente vai aprendendo com o tempo. Então, aqui eu coloquei amarelo, para páginas não lidas, para ficar mais bonito. Então, livros, se eu ler só livro, vai ser roxo, aí verde a Bíblia, aqui os dois, que é a minha meta, esta cor aqui mais escura. Então, nesta página aqui é zerando minha estante. Então, eu coloquei todos os livros que eu tenho na minha estante. Os que eu já li, eu já marquei aqui, com marca-texto. Assim como zerando o meu Kindle, que vocês podem ver, quem viu o vídeo também do meu Kindle. Eu mostrei todos os livros que eu tenho lá. Então, todos que tem aqui eu já fiz um vídeo. Então, vocês podem ver que eu tenho bastante e eu já marquei os que eu li.
Então aqui tem um bingo, bem simples, bem raso mesmo. Aqui tem os desafios das cores que eu não fiz em 2025, eu resolvi trazer. Então, aqui tem verde, rosa, azul, roxo, amarelo. Então, amarelo eu já tenho um livro que é melhor do que nos filmes. Então, eu só vou colocar aqui quando eu realmente terminar de ler. Então, vermelho, marrom, preto e laranja. Desafios de A a Z. Aqui temos os favoritos do ano. Então, se eu ler apenas um livro, vou colocar aqui. Mesmo que eu não goste dele, eu vou colocar aqui, porque é isso. Aqui temos fevereiro, março, enfim. Aqui nessa próxima página é check de leitura, que é também conforme os livros, quantos livros eu leio em janeiro, eu pinto dessa cor os quadradinhos. Fevereiro, pinto de roxo. Março, azul. Que nem eu fiz aqui também. Esta é uma página que eu tenho. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. A minha meta era 15 livros, porque, como você, pra quem me acompanha, sabe que eu comecei a ler em 2025. Então, eu não imaginei que eu ia ler 30 livros. Mais de 30 livros. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou aumentar a página, e aumentei um pouquinho. Mas a meta pode ver que é 15 livros. E conforme o janeiro 1, fevereiro eu li 3, aí foi uma variação boa. Então eu fiz essa página de novo. Aí temos aqui os livros que eu realmente quero ler. Então, estão aqui livros que realmente quero ler em 2025. Então, se eu tiver dúvida de que ler, eu venho aqui e falo, ó, é esses livros que eu tenho para ler. Então, eu posso colocar no clube do livro alguns livros, como eu coloquei esse aqui, melhor do que os livros, eu escolhi pra gente ler junto. Então, está aqui. Provavelmente eu vou escolher um desses outros aqui para colocar no clube também. Aqui é do clube do livro. Então, para quem me acompanha sabe que eu tenho um caderno especialmente para o clube do livro. Então, a gente começou o clube em setembro, somos 3 amigas. Estamos aí. Mesmo sendo pouco, é bem legal. Não é chato, não. Eu acho até melhor pouco do que um monte de gente. Ainda preciso fazer o bingo. Que a gente já montou, as 3 escolheu colocar no bingo, então são 3 meninas, os bingos é igual. E esse aqui eu também já fiz. Então eu coloco aqui os livros que a gente vai ler, as páginas, a avaliação de cada uma. E o meu, no caderno de leitura, eu resolvi colocar só as capas do livro e a minha avaliação. Então é minha avaliação, não vou colocar a delas, é só a minha. Então, a gente vai ler esse, é Verity, acho que é isso que fala, melhor do que nos filmes, e este aqui é nacional, que é Quando Ela Desaparece, que já virou série também. Então, é isso que a gente já tem os livros definidos. Então, aqui a minha watchlist são livros que eu quero ter físico na minha casa. Então, nós já moramos aqui, as líderes de torcida, não é como nos filmes, Apostando no Amor, De Repente Esther, Bem-vindo, enfim, são os livros que eu quero ler, que eu quero comprar, na verdade, estão aqui. Esta página aqui, eu confesso que eu não sei como eu realmente irei usar, mas tá aqui. Eu não sei se eu coloco a quantidade ou só pinto aqui um quadradinho, mas é isso. Então, aqui está romance, suspense, evangélico e autoajuda. São os livros que eu geralmente leio. E temos o final aqui, que é a visão geral. Então, eu coloquei de janeiro a dezembro. Aqui é os lidos, quantos livros eu li, páginas, físico, e-book, 5 estrelas, 4, 3. Não coloquei nenhum, nem 0, porque é muito raro dar isso de avaliação. Favoritos e abandonados. Se eu abandonei algum livro, vai estar aqui também. E este aqui
eu imprimi e colei na folha. Então, são 2 desafios, que é ler os livros da Frida. Então, os que eu já li, eu já marquei. Eu já li um também que não chegou aqui no Brasil, mas tem ele em português de Portugal, que é a mesma coisa do nosso, a nossa língua. Então eu já li ele, mas não tem aqui, que é a ala D. E temos também esse desafio aqui também, que é ler esses livros. Eu tenho esse físico, paguei R$10 numa promoção, e tenho esse aqui no Kindle. Os outros eu preciso providenciar, mas é geralmente isso. E tenho aqui os lidos do ano, que é esta página que veio já no meu caderno de leitura, que é colocar a capinha, avaliação, título, autor, páginas, é isso. Todas são igual, tem bastante foto. Tem bastante dessas folhas. Eu duvido que eu irei usar todas, mas é isso. Aqui temos também a visão mensal, que é essa daqui, ó. É praticamente assim que eu criei, mas aqui é a mesma coisa, mas aqui eu só vou colocar o nome e não as fotinhos. Dá pra colocar aqui? Claro que dá, bem no cantinho. Dá, mas eu não vou colocar. Se eu colocar, vai ser bem pequenininho, menor do que está aqui. E tem 6 folhas, uma de cada lado, os 12 meses. Eu já tenho que fazer o de janeiro, que já começa amanhã, eu já vou começar a ler. E temos esta folha aqui, que é para a resenha, colocar uma frase do livro, ideias, autor, publicação, página, enfim, gênero. Esta daqui. Atrás também tem para outro. E temos folha pontilhada, que você pode fazer o quê? Deixa eu pegar uma folha pontilhada aqui para mostrar para vocês. Não é uma coisa que eu pretendo fazer. Pontilhada dá para fazer o quê, gente? Eu colocar aqui e colocar imagens, que nem eu fiz no começo. No começo eu fiz isso. Vocês vão ver aqui, ó. Tipo esse aqui, ó, colocar imagens. Eu posso fazer tudo que eu tenho pra fazer aqui, colocar uma folha e colocar a imagem. Não sei se eu pretendo fazer isso. Vocês podem ver que depois eu só coloquei e eu não faço resenha, mas esse ano eu pretendo falar mais sobre o livro. Não se eu só gostei. E é isso. Eu não sei, como eu disse, se eu vou usar as folhas pontilhadas pra isso. E tem bastante folha, gente. Eu duvido que eu vou usar todas essas folhas aqui. E é esse o meu caderno de leitura. Tem bastante folha. Eu creio que eu vou amar usar esse caderno. Amanhã é dia 1º, eu já vou começar a usar, que eu já vou começar a ler o livro do clube. Vou começar a ler os livros que eu estou lendo no meu devocional. E é isso. Esse foi o meu caderno de leitura completo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!